e farão comércio de vós com palavras fictícias. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque realmente está acontecendo isso. E esse comércio feito é feito com dinheiro, sem dúvida alguma. E isso está acontecendo em todas as denominações que existem por aí. Esse é um erro, porque quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo que isso não pode existir na igreja. Esse comércio de dinheiro, onde muitos faturam mais, outros um pouco menos, mas tudo isso faz parte desse comércio, onde se vende tudo, onde é necessário que se diga, digamos assim, como é que eu posso dizer? É um toma lá da cá. Quem quer rir tem que fazer rir. E tudo isso é algo que gira em torno do dinheiro, que infelizmente tomou conta das denominações hoje. Então, essa perversidade é algo errado. E o nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus, que estão vendo tudo isso, não concordam, não aprovam isso, não participam dessa sujeira. Porque Ele não quer que a sua igreja participe disso. Então, é preciso que agora aqueles que estão envolvidos em verdade por esse comércio caiam em si, caiam na real, para não continuarem com esse intuito ganancioso, que infelizmente tomou conta, onde muitas coisas são vendidas nesse comércio por aí. Tudo para adquirir dinheiro. Dinheiro é uma prioridade, digamos assim, nas denominações. E isso é errado. Porque essa questão do dinheiro é com o Deus Mamon, sem dúvida alguma. E aqueles que estão envolvidos nisso estão servindo a Mamon, sim. Já não serve mais a Deus, e sim a Mamon. Então, isso é um erro que não pode ser cometido, nem pode continuar a ser cometido mais. Tem que se encerrar isso. Isso, é claro, só vai fazer aqueles que quiserem mesmo viver piedosamente em Cristo Jesus para ser perseguido. E você não vai viver em Cristo Jesus para ser rico, para continuar com esse comércio. Você não pode usar o nome de Jesus para isso em tempo algum. Você não pode dizer que isso é algo que Deus aprova. Não, você não pode fazer isso. É mentira. É uma cilada em que você caiu. Chegou a hora de sair dessa cilada. Escapar dessa cilada. Fugir dessa cilada. Fazer essa cilada morrer. Sepultar isso de forma definitiva. Para que você volte para a verdade. Para a graça, para o Evangelho. Porque é preciso que se dê de graça o que você recebeu de graça. Sem dinheiro, sem comércio. Então, é hora disso acontecer mesmo. Dai de graça o que de graça recebestes. Jesus falou isso e poucas pessoas estão obedecendo isso hoje. Pouquíssimas mesmo. Principalmente, muitos pastores, bispos e apóstolos estão envolvidos nesse comércio de dinheiro, querendo mais e mais. O intuito ganancioso deles leva eles a isso. Leva eles a ensinar o que não devem por torpe ganância, só para quererem ficar ricos. Se aproveitando assim da boa fé de incautos, ingênuos, inocentes, aos quais eles conseguem
manipular para que essas pessoas, usando o dinheiro, queiram comprar bênçãos. Principalmente quando entregam 10% do seu salário para eles, para esse comércio, para alimentar esse comércio. Pensando que por meio desse dinheiro eles vão receber bênçãos, sem medida. Como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante. Então, eles usam as escrituras de forma deturpada para fazer as pessoas acreditarem nisso. Esse é um erro. Isso é uma cilada perniciosa. É uma coisa bem inventada. É uma coisa que foi engenhosamente bem inventada. Mas vai chegar ao fim agora. Porque eu vou ler aqui um texto que fala sobre essa questão. Onde um homem quis comprar o dom do Espírito com dinheiro. E é claro que naquele dia em que esse acontecimento aconteceu e que foi registrado aqui nas Escrituras, o próprio Deus e o Senhor Jesus estavam de olho em tudo, para ver a atitude de quem queria comprar e daquele a quem ele estava oferecendo dinheiro, se ele iria aceitar ou não. Então vamos ler esse texto aqui. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 17 ao 23. Então, eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem as mãos... Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então, esse homem ofereceu dinheiro aos apóstolos. E tanto Deus como o Senhor Jesus estavam vendo essa situação. Vamos ler aqui, ó. Propondo, 2 pontos. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então aqui está o comércio. Ele ofereceu dinheiro. Ele queria comprar o dom do Espírito Santo. É certo fazer esse comércio? Não, é errado. Ninguém pode agir assim. Ninguém pode viver fazendo comércio dessa forma. Ninguém mesmo. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, ninguém em tempo algum pode adquirir o dom de Deus, seja ele qual for, com dinheiro. E quem tenta fazer isso, o dinheiro dessa pessoa será para ela para a perdição. Porque eles tentam com esse comércio adquirir o dom de Deus. Eles enganam pessoas, levando elas a acreditar que se elas empregarem uma certa quantia de dinheiro, vão receber bênçãos. Não tem cabimento isso algum. É errado. E esse erro não pode continuar. Vamos continuar lendo aqui, ó. Onde eu parei, versículo... versículo 23 agora. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, o coração
desse homem que ofereceu dinheiro não era reto diante de Deus. E isso se aplica a todos aqueles que hoje estão envolvidos com esse comércio de dinheiro. Estão nessa falcatrua, nesse estelionato, digamos assim. O coração dessas pessoas não é reto diante de Deus. Porque eles não servem mais a Deus, alguns deles. Servem a Mamon. E é aí que está o grande erro deles. Versículo agora, deixa eu ver, às vezes me perco aqui. Versículo 20, eu li versículo 23, né? Agora versículo 20, não, eu li versículo 21, agora versículo 22. Eu vou ler o 21 aqui. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Então, existe uma oportunidade de arrependimento para esses em que o coração dessas pessoas não é reto para com Deus. Existe ainda uma oportunidade de arrependimento. É o que ele está falando aqui, ó. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Porque isso é uma maldade. Querer comprar o dom do Espírito com dinheiro é uma maldade praticada por muitos hoje aí, como aconteceu com esse homem aqui. Mas mesmo assim, para ele foi dada a oportunidade de se arrepender. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, essa pessoa aqui, que quis comprar o dom do Espírito com dinheiro, ele estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Esse laço de iniquidade está em muitas pessoas hoje por aí. Porque estão agindo como esse homem, querendo fazer comércio dos outros com palavras fictícias. Essas pessoas estão brincando com Deus. E ninguém pode brincar com Deus dessa forma. Ninguém pode zombar de Deus dessa forma. O Senhor Jesus não aprova e nem concorda com isso em tempo algum. E a severidade do Senhor Jesus contra essas pessoas irá acontecer se ele não se arrepender. Então, é preciso tomar cuidado com isso, pessoal. Porque tem pessoas brincando com isso. Tem pessoas enriquecendo por causa disso. E acham que estão na soberba da vida. Estão muito ricos e abastados hoje por causa disso. Porque se deixaram envolver e se enredar pelo comércio. Por dinheiro. Por intuito ganancioso. Por fazer de muitas pessoas um comércio com palavras fictícias. Eles têm que fazer esse comércio com palavras fictícias, porque se for fazer com palavras verdadeiras, não existe, não tem como. Então, eles têm que fazer com palavras fictícias, inventadas, eles têm que inventar. Uma mentira aqui, um raciocínio falaz ali, umas sofismas ali, uma coisa bem engenhosamente inventada para que esse comércio continue. E eles continuam enriquecendo. Mas essas pessoas estão em fel de amargura e laço de iniquidade. Eles caíram nisso aí. Então, eu espero que essas pessoas se arrependam. Para esse homem foi dada a oportunidade de se arrepender. Será que hoje os que estão ricos por causa desse comércio vão se arrepender?
vão deixar suas riquezas, não vão querer mais adquirir riquezas por causa desse comércio? Essa é uma questão a se pensar hoje, porque infelizmente hoje essa é a realidade de muitas denominações por aí. Muitos pastores, bispos e apóstolos envolvidos nesse erro. Então, eu espero que essa mensagem possa de alguma forma esclarecer. Porque o Senhor Jesus não quer isso. Nem para você, nem para mim em tempo algum. Pelo contrário, Ele quer que fujamos disso. Mas muitos hoje não estão fugindo, pelo contrário, estão caindo nisso e se envolvendo, se afundando nisso. Só para quererem ficar ricos. Mas aqueles que fizeram isso, eles infelizmente deixaram a fé. É aí que está o grande erro. Então, é hora de entender que tanto você como eu não podemos continuar dessa forma. O Senhor Jesus não quer isso. E se você quiser viver mesmo, de fato e verdade, para o inteiro agrado do Senhor Jesus, não participe disso mais em tempo algum. É preciso condenar esse erro. É preciso reprovar esse erro. Porque tanto Deus como o Senhor Jesus reprovam mesmo esse erro. Essa avareza, esse comércio feito com palavras fictícias. Onde o dinheiro rola solto, entrando aí nas contas bancárias. Fazendo muitos ficarem ricos e outros sendo enganados por palavras fictícias. E esse engano é feito deliberadamente, de propósito mesmo, para enganar o coração dos incautos, ingênuos e inocentes com esse papo aí. Então, era isso que eu queria falar aqui. Porque eu não posso fazer isso em tempo algum. Eu sei que é errado. Mas muitas pessoas aí com a consciência pervertida acham que isso é certo e continuam fazendo isso há muitos anos já. Então, muitos já estão muito ricos por aí, à custa da boa fé de muitas pessoas, que eles enganam, que eles ameaçam, fazem terror psicológico, para que elas possam comprar com dinheiro bênçãos de Deus, digamos assim. O comércio é esse, está instalado aí. Mas agora é hora disso acabar. Então eu espero que isso acabe mesmo, porque tem que acabar. Eles têm que ficar pobres. E aqueles que contribuem para que esse comércio continue, têm que parar com isso. Tem que parar agora mesmo. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.